A cada semana que passamos, o preço do Bitcoin tem se aproximado cada vez mais de um ponto de definição. Nós estamos observando aqui ao lado um gráfico semanal que mostrou pra gente toda essa tendência de alta, já com renovação pelo menos de 3 máximas, e agora, nas últimas 5 semanas, apresenta-se em um movimento corretivo. Há uma grande expectativa a partir desta semana para um rompimento da máxima da semana passada ou um rompimento da mínima. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis para a retomada de alta, e é sobre isso que nós vamos estudar agora neste vídeo. Mas é claro, eu quero, antes de mais nada, convidar você para já deixar o seu like, inscrever-se no canal e clica aí no sininho para ativar todas as notificações. E vamos ao estudo gráfico do Bitcoin, que no momento da gravação, no início da semana, está oscilando na região de 29.430 dólares. Essa região de 30 mil dólares é uma região de uma resistência que a cada dia que passa ela fica mais forte. Nós vamos começar o estudo com o gráfico semanal, mas logo em seguida nós vamos também dar uma olhada no gráfico diário para tentar entender aonde nós poderíamos encontrar de repente uma oportunidade ou não de negócio. Então vem comigo para esse estudo agora. Olha só. O que nós estamos observando aqui é que a nossa Tenkan-sen, que é esta linha verde no gráfico semanal, ela resolveu renovar a máxima. Esse movimento de alta de Tenkan-sen, ele traz para a gente, ao mesmo tempo que ele projeta o ponto de equilíbrio para um valor mais alto, ele também pode se tornar uma resistência caso o preço comece a trabalhar abaixo dele. Porque antes nós tínhamos aqui o suporte, trabalhando bem abaixo do preço, na região de 28 mil dólares, e o preço não veio buscar nem 28.300, uma região que nós falamos por diversas vezes. Mas você que está acompanhando junto comigo, observe que você tem, nesse momento, uma Tenkan-sen subindo. A Tenkan-sen renovou a sua máxima na virada da semana, O candle semanal ele fecha no domingo às 21 horas e abre o novo candle, que é esse candle que está nascendo agora. Só que observe o seguinte: quando você olha para o gráfico de preços, você precisa entender a movimentação que o candlestick está fazendo. Observe que na semana passada nós tivemos uma tentativa de teste na região de 30 mil dólares, mas logo em seguida, eu posso até aproximar a imagem do candle para que você observe, nós tivemos pressão vendedora. Aliás, essa pressão vendedora ela vem por 2 semanas consecutivas. 2 semanas que o mercado tenta romper abaixo do 28.300, romper abaixo do 28 mil dólares, mas não consegue. Apesar da pressão vendedora para tentar levar o pullback um pouquinho mais abaixo, ainda não estamos observando essa vitória por parte dos vendedores, apesar de estarmos em 5 semanas já corretivas. O que nós observamos aqui, que nós temos que nos preocupar agora, é com esse movimento de Tenkan subinte. Observe você esse movimento de alta. Perceba que a Tenkan-sen nesse momento ela se posicionou na mesma região de preços do fechamento de 2 semanas atrás e na abertura da semana passada. Ou seja, esta região aqui de fechamento e de abertura de semana passa a partir de agora ser o nosso ponto local de suporte, porque se o preço neste gráfico começar a trabalhar abaixo de Tenkan, ele vai estar trabalhando abaixo desta abertura e abaixo deste fechamento. E veja que esta região de preços é uma região extremamente importante, porque quando o preço veio abaixo desse nível, o preço não conseguiu se sustentar. Ele voltava, ele caía abaixo, voltava, caiu abaixo, voltou. Esta semana que começou agora, perceba que a mínima do candle atual desta semana, ele já fez um teste nesta mesma região de preços. Então eu posso até tirar o zoom, pegar aqui uma linha e traçar esta linha exatamente
nesses níveis. E aí eu posso aproximar novamente. Perceba como esta semana que começou agora já fez um teste e está tentando a retomada. Então, o suporte que está numa região um pouco mais abaixo subiu. Se o suporte está subindo, de acordo com as informações que o Ishimoku está nos dizendo, nós precisamos observar se o preço vai ter forças para continuar operando acima deste suporte um pouco mais alto. O que nós vemos aqui é que compradores de 26 semanas ainda estão no lucro. Compradores de 9 semanas estão começando a se preocupar porque eles não conseguiram jogar o preço mais alto. E a partir da próxima semana, se o mercado não definir, se você comprou há 9 semanas atrás, muito provavelmente a sua operação começa a entrar em risco, porque aí o preço começa a operar abaixo dos níveis de preços de 9 semanas atrás. Por enquanto, ainda os compradores de 9 semanas, esta aqui é a vela de 9 semanas atrás, e os compradores desta vela, eles ainda visualizam lucros. E isso é importante porque eles estão ainda defendendo posições. E enquanto eles estiverem defendendo posições, você poderá observar que o preço tem dificuldade para cair. Se os compradores de 9 semanas encerrarem as suas posições enquanto eles ainda estão no lucro, né, essa base de suporte começa a ficar um pouco mais frágil. Basicamente é isso. Se eu aproximar bem aqui os candles agora, você vai observar que os compradores de 3 semanas atrás, eles ainda estão com parte deles no lucro e outra parte ainda não. Porque quem comprou nesse movimento de alta, desse pavio, ainda não conseguiu voltar para o lucro. Mas quem comprou há 3 semanas abaixo, por exemplo, do fechamento da semana de 24 de julho, nesse momento começa a entrar no lucro. E aqui eu tenho uma preocupação pelo seguinte: quando você fica muito tempo operando abaixo do teu nível de compra, quer dizer, você está operando no vermelho. Na primeira oportunidade que o mercado te dá de um movimento acima da tua região de compra, é muito natural que você comece a realizar lucros, ou parciais ou lucros totais, já que você amargou ali vários dias em uma posição que não estava te dando lucro, em uma posição no vermelho. Quando você consegue entrar no lucro, muitos operadores têm esse pensamento: eu vou encerrar essa operação agora, enquanto ela está no lucro, já que eu estou observando que nós ainda estamos tendo nos pavios de vela muita pressão vendedora. Então, nesse gráfico semanal, o que eu observo é que nós estamos, ou teremos, que ficar atentos ao que os compradores de 9 semanas atrás vão fazer. Se eles vão continuar defendendo as suas posições nesta semana atual, ou se eles vão simplesmente encerrar as suas posições enquanto eles ainda vislumbram lucros. É por isso que esta Tenkan-sen subiu o seu ponto de equilíbrio, subiu o ponto de suporte inicial, de suporte local dos compradores e vendedores de 9 semanas atrás. Então, quando o suporte sobe, nós acendemos um sinal de alerta. Por quê? Porque se o preço trabalhar abaixo, pode complicar a vida de quem estava comprado há pelo menos 9 semanas atrás. Esse estudo é o entendimento de como que funciona o pensamento do institucional dentro de uma estrutura gráfica. Quando nós colocamos o Ishimoku Kinko-Hyo, nós conseguimos ter esse entendimento um pouco melhor. Eu vou trazer aqui um gráfico diário. Estamos com a tentativa nesse início de semana de retomada de alta, mas eu vou trazer aqui um gráfico diário para a gente observar algumas coisas importantes. Esses compradores de 9 semanas que nós estamos observando, né? Nós acabamos de analisar o contexto em que eles estão atuando, e talvez você seja um deles também, se você é um operador de longo prazo, né? Eles fazem o seguinte: eles olharam o gráfico semanal, agora eles vão olhar para o gráfico diário, e você deve fazer a mesma coisa. Se você de repente está comprado já 2, 3 meses atrás nesse movimento de alta, você tem que fazer o mesmo que o institucional está fazendo. E ele vem aqui dar uma olhada no gráfico diário e ele observa, e você também observa, que os compradores de 9 dias atrás
ainda estão no lucro, apesar deste movimento corretivo. Quem comprou há 9 dias atrás ainda está no lucro, porém está enfrentando uma resistência, porque aqui no gráfico diário nós visualizamos também o poder dos vendedores de 9 dias atrás, quer dizer, quem vendeu na semana passada, né? No início da semana passada. O que nós temos aqui, para você ter uma ideia, é a pressão vendedora de 26 dias. 26 dias atrás. Há 26 dias os vendedores entraram em ação. Veja que o mercado tentou jogar para cima, rejeitou, e aí o preço veio até aqui em 28.600, aproximadamente 28.500. Só que há 26 dias atrás existiu um grupo de vendedores fazendo esse movimento de queda. E observe que, analise junto comigo, que esses vendedores de 26 dias atrás, eles estão defendendo as suas vendas. E nesse momento eu vejo os compradores tentando ir buscar e encarar esta região dos vendedores de 26 dias atrás. E no meio deles tem o ponto de equilíbrio do gráfico diário provocando uma resistência. Só que, claro, nós tivemos aqui poder comprador, nós tivemos aqui há 9 dias poder comprador também. A briga está intensa. Dito tudo isso que eu falei, você pode tirar como conclusão que no gráfico diário nós temos uma consolidação ainda mais intensa, porque eu tenho o vendedor de 26 dias botando pressão na venda e eu tenho o comprador de 9 semanas que está ali declarado no gráfico diário, que está ali defendendo as suas posições. Com isso ele faz o quê? Faz com que o mercado fique operando dentro de uma consolidação. Aqui nós temos uma lateralidade muito intensa nesse gráfico sendo operado. Com os compradores de hoje, do dia da gravação, hoje dia da gravação 14 de agosto, os compradores estão tentando superar os vendedores dos últimos 3 dias. Quem vendeu na sexta-feira, no sábado, está sendo superado nesse momento. Está sendo superado nesse momento, mas eles têm aqui um ponto de equilíbrio de defesa muito forte. Para que o preço volte a testar os vendedores de 26 dias, precisa de uma entrada de demanda um pouco mais significativa, aqui exatamente na região de 29.500 dólares, para projetar o preço para 30, e ali enfrenta-se outra resistência muito significativa no gráfico do Bitcoin. Esse é o estudo com o Ichimoku Kinko-Hyo e a oferta e demanda institucional dentro de uma estrutura de preços que a gente observa que há vários dias o mercado vem trabalhando consolidado aqui dentro desses níveis. Você pode em seguida reduzir o tempo gráfico e olhar no intraday como está sendo esta movimentação de hora em hora ou de 4 em 4 horas. Se você quiser acompanhar esse tipo de estudo em tempos gráficos menores, então eu convido você a acessar o primeiro link da descrição e buscar mais informações dentro do nosso grupo Premium. Acesse lá o grupo Premium, essa página do tradeinstitucional.com.br/links, traz para você os links do grupo Premium, da Foxbit, que é minha parceira aqui do canal também, e do treinamento do professor Emerson, o treinamento que traz para você todos os detalhes sobre tudo isso que nós analisamos no gráfico semanal e no gráfico diário. Clica no primeiro link da descrição. No grupo Premium, então, você terá acesso a informações de intraday desse movimento e também informações aqui da capitalização. A capitalização do Bitcoin pelo gráfico diário, observe que entrou capitalização nas últimas horas. O mercado ele fez nos últimos dias uma entrada de capitalização bastante significativa. Durante o momento de diminuição de capitalização, houve um certo tirar o pé do freio, né? A capitalização começou a cair, mas começou a cair de uma maneira muito lenta. E hoje nós estamos observando a retomada de entrada de capitalização. Mas aí, se você quer saber um pouco mais sobre isso e sobre o intraday disso aqui também, é aqui no Grupo Premium, primeiro link da descrição, você tem uma página de links, vai lá, tem um parceiro que está lá dentro do Grupo Premium, todos os dias publicando estudos e fazendo acompanhamento do mercado de criptomoedas. Agora, se você ficou comigo até o final deste vídeo, eu quero convidar você
para já deixar o seu like, inscrever-se no canal e clicar aí no sininho para ativar todas as notificações. Um forte abraço, bons negócios, uma ótima semana e até a próxima!